Mary Beatrice Midgley nasceu no ano de 1919 em Londres, filha do então capelão do King's College de Cambridge. Ingressou no Somerville College de Oxford em 1937. E segundo ela própria, a ida dos homens para o campo de batalha na Segunda Guerra Mundial fez com que as mulheres passassem a se destacar de um modo novo, como ela se destacou, se tornando uma filósofa britânica conhecida por suas contribuições para a ética, filosofia da ciência e metafísica, falecendo em Newcastle com 99 anos, agora em 2018. Midgley estudou literatura inglesa na Universidade de Oxford, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que ela começou a se interessar por filosofia. Ela se casou com o filósofo Geoffrey Midgley em 1950 e tiveram 3 filhos. Midgley lecionou filosofia em várias universidades britânicas, incluindo a Universidade de Newcastle, onde foi professora de filosofia durante muitos anos. Ela também foi uma escritora prolífica que publicou mais de 15 livros e inúmeros artigos em periódicos filosóficos. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Beast and Man, The Roots of Human Nature, As Raízes da Natureza Humana, isso em 1978, onde ela criticou a visão de que os seres humanos são completamente diferentes dos animais. No livro Maldade, um ensaio filosófico, de 1984, ela argumenta que o conceito de maldade é fundamentalmente falho e precisava ser reformulado. Midgley também foi uma crítica contundente da filosofia analítica, que ela acreditava ser excessivamente preocupada com as questões linguísticas e semânticas em detrimento de questões mais fundamentais. Em vez disso, ela defendia uma abordagem mais holística e crítica da filosofia. Segundo a filósofa britânica, um problema comum por parte de muitos cientistas era que eles ignoravam a complexidade psicológica e motivacional que também faz parte dos animais. Por isso, afirmou que somos mais primitivos que outros animais, sendo mais conhecida por seu trabalho no campo da ética e dos direitos animais. Em 1978, aos 59 anos, quando ela lançou o livro Beast and Man, ela defende que os seres humanos são mais parecidos com os animais do que muitos filósofos e cientistas sociais sempre julgaram. Isso porque sempre se preocuparam mais com as nossas diferenças em relação às outras espécies do que com as nossas semelhanças. Na obra, ela declara sobre esses diversos aspectos que ainda somos verdadeiramente primitivos, enquanto outros animais, a quem não legamos direitos, são mais sofisticados do que nós em muitos aspectos. A obra foi o primeiro manifesto de Midgley contra o reducionismo, o determinismo, o behaviorismo e o relativismo que ela considerava limitantes. Em Animals and Why They Matter, A Journal Around the Species Bernie, Animais e por que eles importam, uma jornada ao redor da barreira de espécies, outro de seus mais famosos livros, que foi publicado em 1983, Mary analisa como a divisão e a oposição entre razão e emoção influenciaram nossas ideias morais e políticas até hoje, e como fizeram com que no decorrer do tempo ignorássemos totalmente a importância dos animais não humanos. Uma das suas obras mais recentes, Are You an Illusion? Você é uma ilusão? Que foi lançada em 2014. O livro foi uma reação à obra do biólogo Francis Crick, A Surpreendente Hipótese, que reduziu os conceitos de livre-arbítrio, identidade pessoal, a uma reação das células nervosas. Midgley rebateu contundente essa tese, considerando que pensamentos e memórias são parte da realidade de animais humanos e não humanos, e precisam ser estudados como tais, assim exigindo diferentes métodos analíticos que não cabem dentro de uma perspectiva reducionista e determinista. A identificação de Mary Midgley com os direitos dos animais
começou na realidade no final dos anos de 1950, quando ela conheceu o trabalho do zoólogo e ornitólogo Konrad Lorenz, e depois da primatologista Jane Goodall. Em 1985, seu ensaio Persons and Non-Persons foi publicado no livro In Defense of Animals, do filósofo australiano Peter Singer. No ensaio, ela apresenta argumentos que devemos considerar em contrariedade à objetificação animal. Entre 1999 e 2003, um escritor sul-americano, J.M. Coetzee, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, citou Mary Midgley e Tony Reagan como referência em direitos animais nos livros The Lives of Animals e Elizabeth Costello. O trabalho de Mary foi bastante enfático no que diz respeito ao que os filósofos podem aprender, especialmente com os animais não humanos, ignorados por importantes pensadores, que ajudaram a fundamentar e a moldar o antropocentrismo e o especismo. Animais são muito mais sutis, ela dizia. Isso aconteceu em fevereiro de 2013, quando ela tinha 93 anos. Midgley concedeu uma entrevista a Simon Jenkins, do The Guardian. Ela o recebeu em sua casa, em Newcastle, e na ocasião disse que quando se trata de falar sobre as diferenças entre pessoas e animais, na verdade, essa diferença não é tão grande quanto consideramos. E ela dizia, os animais são mais sutis e complicados do que pensávamos. Ela explicou a Jenkins que muitos dos problemas que enfrentamos hoje em relação à negação dos direitos dos animais, a vida no contexto da ciência, por exemplo, está relacionado com o fato de que muitos cientistas não têm um senso de filosofia ou história. O culto à ciência agora é amplamente praticado. Quando ela começou a olhar de maneira com que as pessoas falavam sobre a ciência, ela percebeu que existia uma noção muito grotesca e exagerada do que, na verdade, era a realidade de tudo aquilo. E ela dizia, foi quando me interessei pelo comportamento animal no final da guerra. Até então, não acho que pensei sobre ciência como uma espécie de campo rival do pensamento. Assim ela revelou. Segundo Mary, um problema comum por parte de muitos cientistas é que eles ignoravam, como ela já disse, a complexidade psicológica e motivacional que também faz parte dos animais. Ela cria que se começássemos a reduzir tudo ao comportamento das células, reduziríamos também tudo ao determinismo, o que é um grande equívoco sobre a perspectiva da filosofia moral. A preocupação central de Midgley era estabelecer uma filosofia moral que respeitasse a natureza humana. Então ela discordava dos behavioristas e cientistas sociais radicais. Sustentava a existência de uma natureza humana cujas necessidades, desejos e motivações devem fundamentar a vida moral. Partindo da etologia e da teoria da evolução, bem como da psicanálise, Midgley introduz no debate moral o caráter de animalidade humana, apontando a necessidade de se dissolver a dicotomia razão e emoção ou sentimento. Seu percurso pode ser assim resumido. Há uma natureza humana. Boa parte dessa natureza é comum aos animais. A cultura é determinada pela natureza humana e não o contrário. Porque temos uma determinada natureza, produzimos cultura. A vida moral não é uma invenção da cultura ou da história, mas uma consequência necessária da nossa natureza. E essa natureza humana não se caracteriza nem pelo egoísmo prudente de Hobbes, nem pela luta e sobrevivência dos mais fortes de Spencer. Tampouco pelo gene egoísta da sociobióloga de Wilson e Dawkins. A natureza humana é caracterizada pelo altruísmo e pela cooperação, fato atestado pela nossa espécie e por todas as outras que aí estão, pois sobreviveram justamente por causa de um tipo de cooperação altruísta.
investigado as raízes das interpretações extraídas de uma leitura equivocada e pessimista da teoria da evolução de Darwin, que Midgley percebe como uma teoria científica, pode transformar em uma doutrina religiosa e sectarista. Em 2 de seus livros, Evolution as Religion, Strange Hopes and Stranger Fears, de 1985 e 2010, e Science as Salvation, A Modern Myth and Its Meaning, de 1992. Midgley investiga a maneira pela qual a cultura oficialmente secular e antirreligiosa da ciência tornou-se uma religião alternativa. Ela mostrou que visões de salvação, imortalidade, onisciência, onipotência e onipotência estão extravagantemente como qualquer visão religiosa, podem ser encontradas como surpreendente frequência nos escritos de alguns cientistas, que frequentemente costumam julgar a filosofia e a teologia como especulações vazias. Ao longo da sua carreira, Midgley recebeu inúmeras honrarias, incluindo a medalha de filosofia Kuno Fischer, da Universidade de Heidelberg, a medalha de honra da Sociedade Aristotélica Britânica e a medalha da Rainha Isabel II pelo serviço de filosofia. Mary Midgley faleceu deixando um legado significativo na filosofia e na ética. Reconhecida como uma filósofa moral, escreveu mais de 15 livros e publicou mais de 100 artigos. Essa é a pequena história de Mary Beatrice Midgley.